Vamos falar sobre o espírito de Jezabel? Hoje eu quis trazer esse ângulo aqui. Não se assustem com os gatos, estão sempre fazendo arte. Tem um no meu colo aqui também e a outra está aprontando lá. Mas irmãos, vamos falar sobre o espírito de Jezabel que está descrito lá em Apocalipse, na carta à igreja a Tiatira, onde diz assim, no versículo 20, diz assim: porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. Ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. Nós sabemos, irmãos, que Jezabel morreu lá na época que Jeú assumiu o trono, e onde ele ordenou que os eunucos a jogassem lá de cima a baixo e que os cães comeram as suas carnes, conforme foi predito pelo profeta Elias. Mas o que é esse espírito de Jezabel que tem perturbado a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E se eu falar para vocês que Jezabel está mais ativa que nunca, ou melhor, esse espírito demoníaco que manipula pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a cometerem fornicação? A primeira coisa que nós temos que entender sobre esse sentido é que a fornicação espiritual é quando nós ainda vivemos traindo o Espírito Santo e nos unindo em matrimônio com outro ou outros espíritos. Quando a gente fala nesse tom, dá a entender que está praticando essas religiões que mexem com espíritos, né? Não é isso, não. Vocês querem ver uma coisa? O ódio, ele vem de Deus ou vem do maligno? Nós sabemos que vem do maligno. A inveja, os adultérios, os sentimentos de fornicar, de trair, de mentir, são espíritos malignos que dissimulam em nossa alma, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e nos levam a cometer pecado. Mas isso está dentro ou fora de nós? Está dentro do nosso coração. Assim como o Espírito Santo entrou em nós, o nosso espírito humano, para destruir as obras do diabo, foi para isso que Cristo veio: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço a verdade que é Cristo, e Cristo é a palavra, eu sou livre do pecado. Mas o pecado habita na carne. E o último inimigo a ser vencido é a morte, ou seja, o corpo pecaminoso que ainda nos assedia e nos faz cometer pecados. Paulo explica isso de forma majestosa no capítulo 7 de Romanos. Primeiro ele cita o matrimônio, a mulher está ligada ao marido, e depois ele diz: eu não compreendo o meu modo de agir. Irmãos, nós temos que ser adultos. Saiam dessa religiosidade. Não, eu sou templo do Espírito Santo, não tem nada de ruim dentro de mim. Ah, não, então por que você ainda faz as obras do seu velho Senhor? Como Jesus disse para os maiores teólogos da época: vós sois do diabo. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Se você aceitou Jesus, por que você ainda faz coisas que Jesus reprova? Me explica. Se não existe maldade dentro de você, então por que você ainda peca? Por que você ainda inveja? Por que você ainda faz acepção de pessoas, julga, critica e fala mal e mente? Vamos ser honestos. Jezabel está mais ativa do que nunca. Eu falei no último vídeo, se os irmãos quiserem, tá aí no canal do YouTube, sobre a doutrina de Balaão. Procurei ser o mais brando possível para trazer um tema bem claro e didático para que os irmãos entendam o que está acontecendo hoje. Mas Jezabel é muito mais astuta. Balaão, ele só queria riqueza, ele só queria fama, fortuna, mas Jezabel não. Ela queria o trono. Acabe era um fantoche nas mãos dela. Quem governava Israel não era Acabe, era Jezabel. E Acabe era só um capacho que obedecia às ordens dela.
O espírito de Jezabel manipula, não é o líder da igreja, mas as pessoas que ficam nos bastidores, que não gostam da vitrine, que não gostam do púlpito, que não gostam do microfone na mão. Jezabel, ela é muito astuta. Ela fica escondida por trás das lideranças das congregações, manipulando, dissimulando, dando pitaco, fazendo fofoca. Vocês lembram da vinha de Nabote? Se não me falha a memória, está, acho que é em primeiro, não lembro se é em primeiro ou em segunda Reis agora. E Acabe queria aquela vinha, mas Nabote não podia vender para ele. Por quê? Porque era herança de família, coisa da tradição deles. E Nabote era um homem honrado, um homem honesto, um homem fiel. Qual é a primeira coisa que Jezabel disse para Acabe, que ficou muito triste, muito aborrecido, porque Nabote não quis vender a vinha? Ela diz: existe realmente rei em Israel? Tu governa alguma coisa nesse lugar aqui? Olha o que Jezabel fala para o rei, aquele que deveria ser o juiz e representante de Deus sobre a terra. Tu é um nada, tu é um Zé aqui dentro, ninguém te respeita, ninguém te teme. Primeira coisa que Jezabel faz é isso: dissimula, manipula, fica dando pitaco nos ouvidos do rei. É um espírito que faz com que aqueles que lideram a igreja comecem a sair da presença da unção do Espírito Santo e começam a obedecer o espírito de Jezabel. Aí começa o adultério e a fornicação espiritual. Jezabel, ela não quer vitrine, amados. Jezabel, ela quer um fantoche que fique em cartaz para que ela possa governar sem que ninguém saiba onde ela está escondida. Outro exemplo de Jezabel é que ela não se mistura, como diz naquele programa do Chaves, com essa gentalha. Jezabel não gosta de abracinho na obra. Vocês já perceberam aquelas pessoas que têm cargo na liderança de igrejas? Uma mulher de um pastor, um marido de uma irmã que tenha dom na obra profética ou pastoral. Eu não quero entrar nesse tema porque tem congregações que não têm mulheres pastoras. Eles não creem que uma mulher possa ser pastora. Nada contra, cada um dentro da sua doutrina, a ideia não é essa. Mas vocês já perceberam que tem cônjuges de lideranças, seja uma liderança de congregação, uma liderança de grupo, célula, ou conexão, ou grupo familiar, ou grupo de oração, né? As conexões, né? Que são as pequenas igrejas na casa, que essas pessoas dentro da igreja parece que são a bênção, mas na rua elas viram a cara para você. Algumas até dentro da igreja não gostam de abracinho, não gostam de um Deus abençoe, não gostam de ficar muito de lenga-lenga com a plebe. Jezabel é assim, Jezabel, ela tá lá, toda adornada de púrpura e escarlata, ouro, prata, pedras preciosas, ela tá lá, toda linda, toda no salto, montada como rainha numa besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é Apocalipse capítulo 17, quem nem entenda. E ela não gosta. Vocês já notaram que tem pessoas dentro da congregação que pregam amor, mas no cotidiano viram a cara para você? Quando muito, um Deus abençoe e ainda de cara torta. É Jezabel, queridos. Ai, mas é o perfil do irmão. Ai, mas é o perfil da irmã. Não, para aí. Jesus nunca foi arrogante. Quem está no Espírito tem amor, tem alegria, tem paz. São frutos. O Espírito Santo não está quebrado, não está com defeito. Se a pessoa ela não gosta de comunhão, não é o Espírito Santo que está usando ela. É o espírito de Jezabel, que não se mistura com a plebe, porque ela se acha rainha na igreja. Forte, né? Mas reflitam se o que eu estou falando é bobagem ou se faz todo sentido. Irmãos, como é que a gente vai viver eternamente juntos? Primeiro nas bodas do Cordeiro, depois no governo milenário e por fim na Nova Jerusalém? Se essas pessoas não têm comunhão, elas não têm prazer em estar contigo. O espírito de Jezabel, ele tem a sua própria panelinha, a sua própria facção dentro do reino. O espírito de Jezabel, sabe de quem que elas gostam? Elas gostam daqueles irmãos que têm altas quantias de oferta e de dízimo na igreja. Aí Jezabel fica faceira. Para esses irmãos, Jezabel está sempre disponível. Já perceberam?
Preste atenção, os irmãos que têm certa referência material na obra, irmãos que têm condições, que têm os seus dons, seus talentos, eu não sou contra, tem um engano muito grande, onde alguns veem as minhas pregações, o irmão França é contra a riqueza. Eu não sou contra a riqueza, eu sou contra o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. E Jezabel ama o dinheiro. Jezabel mata pelo dinheiro. Jezabel mata pelo poder. Jezabel expulsa crentes de dentro da igreja, se eles falar qualquer coisa que possa magoar o coraçãozinho dos grandes dizimistas da obra. Não, Jezabel não admite. Porque em primeiro lugar o lucro, depois a gente vê o reino. Porque Jezabel não está preocupada com a edificação do corpo de Cristo. Jezabel, ela está preocupada em ser rainha. Os irmãos estão entendendo? Quando Jezabel, ela diz para Acabe, fica tranquilo, eu vou conseguir a vinha de Nabote para você. Quando Jezabel diz isso, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela vai atrás dos anciãos de Israel e dizem para ele a seguinte frase: peguem homens, filhos de Belial, e coloquem diante de Nabote, no meio da congregação, que acusem que ele blasfemou contra o rei e contra Deus. Jezabel é assim. Quando alguém está atrapalhando os planos dela, porque ela tem muitos desejos. E ai de quem se meter na frente de Jezabel. Ai de quem ofuscar o brilho da grande rainha da igreja. Ela te mata. Ela te mata. Ela destrói teu ministério. Ela te impede de falar na igreja. Ela impede você de ser um instrumento do Senhor para a edificação da igreja. Porque se você tocar na Jezabel ou nos filhotinhos dela, que são as crias de Jezabel, que são aqueles que seguem Jezabel para onde quer que ela vá, que são aqueles que comem coisas sacrificadas aos ídolos. E o que é idolatria? Se eu gosto só da pregação do fulano, ou se eu gosto só da pregação da Beltrana, se eu gosto só do louvor dos irmãos X, mas eu não gosto do louvor dos irmãos Y, eu não estou praticando idolatria? Mas os irmãos não têm unção. Então aí, e eu sou juiz agora? Quem és tu que julgas o teu irmão? Só Deus conhece o coração. Jesus foi muito claro quando disse, vós julgais segundo a aparência. Eu a ninguém julgo, e quando julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas porém eu e aquele que me enviou. Não julgais segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jezabel, ela não brinca em serviço. Ela manda pessoas mentirem em nome dela. Eu vi isso em 2012 na cidade de Panambi, no espírito de Jezabel usando um certo apóstolo ungido e usando os filhos de Belial para falar em nome dele de forma indireta e expulsando pessoas que eram honestas e sinceras na obra de Deus. E rachou a igreja no meio. E Jezabel está lá até hoje, sentada no troninho desse certo apóstolo. Agora, vai lá e tenta convencer ele ou os filhos de Jezabel de que eles não estão mais no Espírito Santo para você ver o que eles fazem com você. Eles te matam. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Eles te calam, eles te expulsam, eles te rejeitam. Porque só eles são os donos da visão do reino do terceiro céu, do poder divino de Deus. Já perceberam que tem gente assim? A igreja vira seita e só quem está debaixo da plaquinha e da autoridade deles é que é ungido. Esses são os filhos de Jezabel. Os filhos de Belial estão por toda parte, porque eles mentem sem piscar o olho, porque Jezabel mandou. Porque quando Jezabel manda, Jezabel ela é muito generosa, ela oferece boas recompensas para esses que são fiéis a ela. Se você me fizer aquilo que eu estou determinando aqui, você vai ter uma boa posição aqui no meu reino. A igreja deixou de ser igreja de Cristo e se tornou um antro de Babilônia, onde Jezabel governa. E nós temos que combater esses espíritos. E como é que a gente combate esses espíritos? Vamos ler lá? Em Apocalipse, no capítulo 2, irmãos. Versículo 21 diz assim: eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. Tem que ter arrependimento para que haja transformação. Toda a pregação do Evangelho é arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ou você é manso e humilde e aprende a amar até teu inimigo por amor a Jesus Cristo,
ou você segue no espírito de Jezabel, fazendo acepção de pessoas e facção na obra, dividindo a igreja em denominação, em placa e doutrina, sem amor verdadeiro, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou você paga para ver o que vai acontecer no dia em que o Senhor Jesus voltar. Talvez você diga: preguei em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios. Tomara que o Senhor não diga: não te conheço. Continuando, versículo 23. Eu matarei seus filhos com a morte. Sheol. E todas as igrejas saberão que eu sou ele que sonda rins e corações. Amém? Mas digo-vos aos demais em Tiatira e a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu volte. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vigiem e prestem atenção em quem abre os lábios com amor e quem abre os lábios com ira, justiça própria e dedo apontado para a igreja. É assim que a gente descobre qual tipo de fruto tem dado o ramo. Meditem nisso e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?